Bem-vindo a mais uma aula, pessoal. Meu nome é Felipe, do canal Matemática Fácil. Tá? Na última aula, a gente provou esse lema aqui da desigualdade entre as médias. Ó. A gente provou que, dado dois números, né, positivos, B e C, tá? A média aritmética desses dois números, ou seja, B mais C dividido por 2, é maior ou igual à média geométrica. Isto é, B mais C dividido por 2, que é a média aritmética, né, é maior ou igual à raiz quadrada de B vezes C, né, que é a média geométrica. E só é igual se somente se a média aritmética for igual à média geométrica. Então, isso aqui, esse é um lema que a gente provou na aula passada, tudo bem? Isso é a desigualdade entre as médias para dois números B e C. Hoje a gente vai pegar alguns exemplos, tá? Algumas questões que a gente já pode resolver com esse leminha aqui, tudo bem? Então vamos lá, vamos aos exemplos? Exemplo, tudo bem? Uma aplicação desse lema que a gente fez aqui agora. Ó, seja θ um número real, tudo bem? Que aqui pode ser um ângulo ou um número real, né? Encontre o valor mínimo da expressão L igual a 1 menos seno ao quadrado de θ vezes 2 menos cosseno ao quadrado de θ. Tudo bem? Então, para a gente encontrar o valor mínimo, né, a gente vai aplicar aqui a desigualdade das médias aritmética e geométrica. Entre quais números? Ó, entre os números 1 menos seno ao quadrado de θ e 2 menos cosseno ao quadrado de θ. Tudo bem? Só que, pessoal, para a gente aplicar a desigualdade das médias entre 1 menos seno ao quadrado de θ e 2 menos cosseno ao quadrado de θ, a gente vai ter que verificar uma coisinha antes. Qual coisinha? Ó, as condições para que a gente possa aplicar a desigualdade das médias. Ó, vamos voltar aqui no nosso lema e aqui a gente vai ver que a gente tem uma hipótese. Ó, qual a primeira hipótese? Ó, dado dois números reais B e C positivos. Então, se esses dois números reais foram positivos, então a gente vai ter que a média aritmética desses dois números vai ser sempre maior ou igual à média geométrica. Então, mas para que isso ocorra, esses dois números precisam ser positivos. Então, para a gente aplicar a desigualdade entre as médias entre 1 menos seno ao quadrado de θ e 2 menos cosseno ao quadrado de θ, a gente vai precisar que esses dois números sejam positivos. Tudo bem? Então, para isso, a gente vai ter que provar que 1 menos seno ao quadrado de θ e 2 menos cosseno ao quadrado de θ seja positivo. Para isso, a gente vai observar o seguinte, ó, que o seno de θ é um número entre 1 e menos 1. Tudo bem? Como o seno de θ é um número entre 1 e menos 1, o seno ao quadrado vai ser um número entre 0 e 1. Então, seno ao quadrado de θ vai ser um número entre 0 e 1, né? Ou seja, vai ser o seno ao quadrado de θ vai ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Bem? Sempre. Né? Sempre. Agora, eu vou construir aqui para vocês o número 1 menos seno ao quadrado de θ. Né? Então, a partir do seno ao quadrado de θ. Então, eu vou pegar esse seno ao quadrado de θ, vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico o menos 1, o que era menor vira maior e o que era maior vira menor, porque eu vou multiplicar por menos 1, então vai inverter. Tudo bem? Ó? Então aqui, ó, seno ao quadrado de θ maior ou igual a 0 vai ficar o quê? Menos seno ao quadrado de θ menor ou igual a 0, porque eu estou multiplicando por menos 1. Tudo bem? E se o seno ao quadrado de θ era menor ou igual a 1, então menos seno ao quadrado de θ vai ser maior ou igual a menos 1. Então a gente vai ter que o menos seno ao quadrado de θ, né, que é o seno ao quadrado com sinal invertido, né, vai ser menor ou igual a 0 e maior ou igual a menos 1. Tudo bem? Agora, vou pegar aqui, ó, todos os membros dessa desigualdade e vou somar 1. Tudo bem? Ó? Então vai ficar, ó, 0 com mais 1, ó, 0 com mais 1 que vai dar 1, né? Vai ser maior ou igual a 1 menos seno ao quadrado de θ, ó, 1 menos seno ao quadrado de θ, tudo bem? Que vai ser maior ou igual a menos 1 com mais 1 que vai dar 0. Tudo bem? Ó? Então, dessa desigualdade aqui, eu tenho que 1 menos seno ao quadrado de θ é maior ou igual a 0. Então, 1 menos seno ao quadrado de θ é positivo. Tudo bem? Então, a gente provou o quê? Que 1 menos seno ao quadrado de θ é sempre positivo. Tudo bem? Então,
agora a gente vai ter que mostrar que o 2 menos cosseno ao quadrado de θ também é positivo, para a gente poder aplicar a desigualdade das médias e assim encontrar o valor mínimo desse produto, tudo bem? Então vamos lá, ó. Para mostrar isso, eu vou ter que lembrar também que o cosseno de θ também é um número entre 1 e menos 1. Ou seja, é um número que é maior que menos 1 e menor que 1. Quando eu elevo ao quadrado, esse número vai dar o quê? Vai dar um número maior que 0 e menor que 1. Tudo bem? Então, o cosseno ao quadrado de θ vai ser maior que 0 e menor que 1 também. Beleza? Agora, vou multiplicar, vou fazer também a mesma coisa que eu fiz com o seno. Vou multiplicar por menos 1, né? Então, ó, cosseno ao quadrado de θ, onde era maior ou igual a 0, ficou o quê? Ó, ficou menos cosseno ao quadrado de θ, né? Menor ou igual a 0. Tudo bem? Porque eu multipliquei por menos 1 ambos lados. Tudo bem? E como cosseno ao quadrado de θ era menor ou igual a 1, né? Então, menos cosseno ao quadrado de θ virou maior ou igual a menos 1. Tudo bem? Então, aqui você tem que o menos cosseno ao quadrado de θ é menor do que 0 e maior do que menos 1. Beleza? E agora eu vou somar o quê? Vou somar 2 dos dois lados, porque eu quero provar que o 2 menos cosseno ao quadrado de θ seria maior que 0. Então, eu vou somar o 2 aqui, ó, de todos os lados, em todos os termos dessa desigualdade. Tudo bem? Vou pegar em todos os termos e vou somar 2. Então, vamos lá. Ó, 0 com mais 2 vai dar 2. Tudo bem? Ó, 0 com mais 2 dá 2. Maior ou igual, né? Ó, aqui você tem menos cosseno ao quadrado de θ, né? Então, vai ficar 2 menos cosseno ao quadrado de θ, tudo bem? Que é maior ou igual ao quê? Ó, a menos 1 com mais 2. Então, vai ficar 2 com menos 1, né? Que vai dar 1. E esse 1 é maior do que 0. Então, olha só, daqui a gente tem que 2 cosseno ao quadrado de θ é maior do que 1, que é maior do que 0. Então, esse 2 menos cosseno ao quadrado de θ também é positivo, beleza? Então, tá tudo em paz, estamos em casa. Agora, a gente pode aplicar a desigualdade das médias. Por quê? Porque os dois números que a gente vai multiplicar, né, que a gente vai aplicar a desigualdade das médias, né, entre esses dois números são números positivos. Então, ou seja, 1 menos seno ao quadrado de θ e 2 menos cosseno ao quadrado de θ são números positivos. Então, a gente pode aplicar a desigualdade das médias desses dois números. Tudo bem? Então, olha só. Então, aplicando a desigualdade das médias, a gente tem que a média aritmética entre 1 menos seno ao quadrado de θ e 2 menos cosseno ao quadrado de θ vai ser o quê? Ó? Vai ser a soma dividido por 2, né? Então, vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ mais 2 menos cosseno ao quadrado de θ dividido por 2. Tudo bem? Essa aqui é a média aritmética. E a média geométrica vai ser o seguinte, vai ser a raiz quadrada desse produto aqui, ó, desses dois números. Por que a raiz? Porque aqui eu tenho que tirar a média geométrica de dois números, né? Então, vai ser a raiz quadrada, tudo bem, raiz de índice 2, do produto, né? Que é esse produto que a gente quer aqui, beleza? Então, aplicando a desigualdade, ó, a gente vai ter que a média aritmética, que é 1 menos seno ao quadrado, mais 2 menos cosseno ao quadrado dividido por 2, que é isso daqui, né? Vai ser maior ou igual à média geométrica, que vai ser a raiz quadrada do produto, beleza? Então, dessa desigualdade aqui, ó, eu tenho que a média geométrica, né, que é a raiz quadrada desse produto, vai ser menor ou igual à média aritmética, né? Então, lendo da esquerda para a direita, beleza? Só que a média aritmética é o quê, ó? A média aritmética é 1 com mais 2, que vai dar 3, ó, menos seno ao quadrado, menos cosseno ao quadrado. Esse menos seno ao quadrado com esse menos cosseno ao quadrado, eu posso colocar o menos em evidência, né? Que vai ser o quê? Vai ser seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então, a raiz quadrada desse produto vai ser menor ou igual a 3 menos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Beleza, pessoal? Certo? Agora, pessoal, eu tenho que lembrar da relação fundamental da trigonometria. A relação fundamental da trigonometria fala que o seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Tudo bem? Então, essa parte aqui, que está dentro do parênteses, vai ser 1. Beleza? Então, como é que vai ficar? Ó, vai ficar a raiz quadrada do produto, né, de 1 menos seno ao quadrado, vezes 2 menos cosseno ao quadrado, vai ser menor ou igual a 3, né,
Só que aqui você vai ter um menos, então vai ficar menos aquilo que está aqui dentro. Só que aquilo que está aqui dentro aqui, ó, eu acabei de falar o quê? Que é 1, né? Pela relação fundamental da trigonometria. Então vai ficar 3 menos 1 dividido por 2. 3 menos 1 vai dar 2, dividido por 2 vai dar 1. Né? Então, a raiz quadrada desse produto aqui, ó, a raiz quadrada desse produto é menor ou igual a 1. Né? Só que agora eu tenho que esses dois números aqui são positivos, né? Porque olha só, a raiz quadrada é um número positivo sempre, né? E o que está aqui da esquerda, que é 1, também é positivo, né? Então, o que eu posso fazer? Quando eu tenho uma desigualdade de dois números positivos, né? Eu posso elevar ambos os membros dessa desigualdade ao quadrado, que a desigualdade vai se manter. Então, a raiz quadrada aqui, ó, a raiz quadrada desse produto, é sempre um número positivo, porque a raiz quadrada é positiva por definição, tudo bem? Lembrando que a raiz quadrada de um número é o quê? É um número real positivo que é ao quadrado daquele número. Então, por exemplo, a raiz quadrada de B é o quê? É um número A positivo que é ao quadrado da B. Então, a própria definição da raiz quadrada já fala que é um número positivo, tudo bem? E aqui, do outro lado esquerdo, também tem um número positivo. Então, toda vez que eu tenho uma desigualdade de números positivos, eu posso elevar ao quadrado, que essa desigualdade vai se manter. Tudo bem? Então, ó, elevando isso aqui ao quadrado, né? Elevando isso aqui ao quadrado, eu tenho que 1 menos seno ao quadrado, né? Elevando isso aqui ao quadrado, essa raiz aqui vai sumir, tudo bem? Então, vai ficar, ó, 1 menos seno ao quadrado vezes 2 menos cosseno ao quadrado, vai ser menor ou igual a 1 ao quadrado, que vai dar 1. Tudo bem? Então, eu sei que esse produto vai ser sempre menor ou igual a 1. Então, o valor máximo desse produto é o quê? É 1. Então, a gente queria mostrar que o valor máximo para essa expressão é 1. Ó, porque, olha só, seja teto número real positivo, encontre o valor máximo da expressão. Tudo bem? Então, como esse produto é sempre menor ou igual a 1, o valor máximo dele vai ser 1, beleza? Outro exemplo, ó, seja P um número real positivo fixo. Mostre que entre todos os retângulos com perímetro P, aquele que tem maior área é um quadrado. Então, entenderam? Ó, você tem um P, um número real fixo, e você tem um monte de retângulos, todos com perímetro P. Aí ele quer para provar que aquele que tem maior área é o quadrado, ou seja, vai ser um retângulo onde todos os lados vão ser iguais. Tudo bem? Beleza? Então, como é que a gente faz isso? Ó, a gente vai aqui, para a gente resolver esse problema, a gente vai desenhar um retângulo. Ó, a gente vai pegar um retângulo com dimensões x e y. Tudo bem? Ó? E perímetro P. Então, aqui você tem um retângulo cujas dimensões são x e y, e o perímetro dele é P. Tudo bem? P é um número real fixo. Beleza? Se as dimensões são x e y, quem vai ser o perímetro desse retângulo? Vai ser o quê? Ó? Como aqui você tem que o BC vai ser igual ao AB, tá vendo? Então aqui vai ser x e aqui vai ser x. Ó. Tem dois lados medindo x, tudo bem? E o lado AB também vai ser o lado igual ao lado CD. Então, vai ter dois lados medindo y. Tudo bem? Então, aqui vai ser y e aqui vai ser y. O perímetro vai ser a soma de todos os lados. Como eu tenho dois lados medindo x e dois lados medindo y, o perímetro vai ser o quê? Vai ser 2x com mais 2y. Tudo bem? Então, esse P aqui que ele falou, que é o perímetro, vai ser 2x com mais 2y, que vai ser igual a 2 vezes x mais y. Beleza, pessoal? A outra coisa que ele pede para calcular é o quê? É achar o retângulo que tem área máxima. E a área é dado pelo produto de x vezes y. Tudo bem? Então, a área vai ser dada pelo produto de x vezes y, pelas duas dimensões. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a desigualdade das médias. Então, olha só, o que diz a desigualdade das médias? Dado dois números reais positivos, né? Que no caso aqui, x e y, a gente vai aplicar a desigualdade das médias para os números x e y, tudo bem? Então, x e y são números positivos, porque são dimensões de um retângulo, não tem condições deles serem negativos, tudo bem? Então, eles têm que ser positivos. E a gente vai aplicar aqui a desigualdade das médias aritméticas, que é a média geométrica para os números x e y.
Então, o que diz a desigualdade? Fala que a média aritmética, que é x mais y dividido por 2, né, vai ser maior ou igual à média geométrica, que é a raiz quadrada de x e y. Não é? X vezes y, beleza? E só pode ser igual quando? Quando o x for igual a y. É isso que diz o lema, tudo bem? No geral, é maior ou igual, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos passar esse 2 para o outro lado multiplicando, tá bom? Então, você vai ter x mais y vai ser maior ou igual a 2 vezes a raiz quadrada de x vezes y. X vezes y. Tudo bem? Só que aqui eu quero obter o quê? Um perímetro, uma desigualdade entre perímetro e área, tudo bem? Porque eu quero calcular a maior área possível. Então, eu vou obter aqui uma desigualdade entre o perímetro e a área, porque o perímetro é dado, tudo bem? E eu quero a maior área. Então, se eu quero uma desigualdade entre perímetro e área, eu vou ter que obter aqui nessa expressão o perímetro. E o que é o perímetro? É 2 vezes x mais y. Só que aqui eu tenho x mais y. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar todos os lados por 2. Ó. Então, vai ficar, ó, 2 vezes x mais y, que vai ser maior ou igual a 2 vezes 2, que vai dar 4, né? Ó, vezes a raiz quadrada de xy. Tudo bem? Só que, olha só. Aqui, eu tenho 2 vezes xy, que é o quê? O perímetro, que é p. Né? Então, 2 vezes x mais y vai ser o perímetro. Então, vai ser p maior ou igual a 4 vezes a raiz quadrada de x vezes y. Só que x vezes y é a área, né? Então, o perímetro vai ser maior ou igual a 4 vezes a raiz quadrada da área. Né? Então, eu quero aqui o quê? A maior área possível. Se eu quero a maior área possível, eu vou ter que isolar a área em função do perímetro. Né? Então, eu vou passar esse 4 aqui para cá dividindo, tudo bem? Então, vai ficar o quê? Ó? Não. Antes de passar esse 4 para cá dividindo, eu vou ler essa desigualdade da esquerda para a direita. Eu vou inverter aqui, tudo bem? Então, se o perímetro é maior ou igual a 4 vezes a raiz quadrada de área, então 4 vezes a raiz quadrada de área vai ser menor ou igual ao perímetro. Tudo bem? Agora sim eu passo esse 4 para cá dividindo. Então, ó, raiz quadrada de área vai ser menor ou igual ao perímetro dividido por 4. Tudo bem? Só que esse perímetro é o quê? É um número real positivo. Né? Beleza? Então, esse P aqui é um número real positivo. Né? Então, você vai ter que a raiz quadrada da área vai ser menor ou igual a perímetro dividido por 4. Né? E como a raiz é um número positivo e P dividido por 4 também é um número positivo, eu posso elevar ao quadrado. Né? Então, aqui você vai ter que a área vai ser sempre menor ou igual ao perímetro dividido por 16. Tudo bem? Então, aqui eu encontrei o valor, o quê? O valor máximo para a área. Tudo bem? O valor, por exemplo, a área vai ser sempre menor ou igual ao perímetro dividido por 16. Então, o perímetro ao quadrado dividido por 16 vai ser sempre o valor máximo para a área. Tudo bem? Beleza? Só que olha só, essa igualdade aqui, ó, ele não quer isso. Ele quer o seguinte, ele quer provar que o retângulo que tem maior área, né, maior área, vai ser um quadrado. Tudo bem? Então, tem que mostrar que as dimensões desse retângulo vão ser iguais. Tudo bem? Só que, olha só, para a área ser maior possível, né? Para a área ser maior possível, aqui você teria que ter uma igualdade. Tá vendo? Ó? A área teria que ser igual ao perímetro ao quadrado dividido por 16. Só que uma igualdade aqui embaixo, né, implica em uma igualdade aqui em cima, ó, em que x mais y dividido por 2 deveria ser igual a raiz quadrada de x e y. Por quê? Porque essas desigualdades aqui elas são todas equivalentes. Né? Portanto, se tem uma igualdade aqui embaixo, né, se a área fosse igual ao perímetro ao quadrado dividido por 16, a gente teria que ter uma igualdade entre as médias aritmética e a média geométrica, né? Porque a x mais y dividido por 2 seria igual a raiz quadrada de x e y. Né? E a igualdade entre as médias aritmética e a média geométrica, o que diz o lema lá em cima? Diz que só ocorre se os números que a gente está extraindo a desigualdade entre as médias aritmética e a média geométrica forem iguais. Ou seja,
a igualdade entre a média aritmética e a média geométrica entre os números x e y vão ocorrer se somente se x for igual a y, né? Então, a gente acabou de provar que para a área ser máxima, né, a gente precisa que a média aritmética e a média geométrica dos dois números x e y sejam iguais, né? E se a média aritmética é igual à média geométrica, a gente vai ter que o x vai ter que ser igual a y. Então, esse retângulo vai precisar ser um quadrado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da área de hoje, da aula de hoje, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver mais, a gente vai provar essa desigualdade entre as médias geométrica e aritmética para 4 e para 3 números, tá bom? Beleza? E espero que vocês tenham gostado. Valeu, tchau!